quero falar com você acerca do seu dom. Você sabia que você nasceu com dons especiais, com talentos especiais, e essas duas ferramentas que o Pai lá na eternidade te deu faz de você uma pessoa única, faz de você uma pessoa que pode alcançar lugares altos através desse dom ou dos dons que Deus te deu? Para que a gente possa fundamentar, embasar aquilo que eu vou falar ao teu coração, se você puder acompanhar a gente, ou segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6, ele vai fazer uma menção e vai admoestar, ele vai clamar, ele vai incitar ao seu filho na fé a reavivar o dom de Deus que há na vida dele pela imposição das mãos. A palavra diz assim: por esta razão, pois te admoestos que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O apóstolo Paulo, ele sabia que o seu filho na fé estava passando algumas situações difíceis naquela cidade que ele estava. Uma delas era a sua pouca idade, e ele estava ali pastoreando, liderando pessoas que tinham mais idade do que ele. E nós sabemos que pelo contexto cultural da época, as pessoas mais velhas não aceitavam o pastoreio nem a liderança de uma pessoa mais nova. Então, o apóstolo Paulo, sabendo disso, que Timóteo estava enfrentando uma rejeição, ele, pelo Espírito Santo, escreve essa carta, e no versículo 6, ele faz essa menção do dom, da capacidade sobrenatural que foi dada para ele por uma imposição de mãos no momento de algum culto, e este dom o levou a estar ali naquele local ministrando para aquele povo. Ou seja, o dom de Deus que há em ti tem a capacidade de te levar a lugares que você jamais pensou. O que acontece muito hoje é que muitas pessoas são cheias de dons, são cheias de talentos, mas não conseguem acreditar naquele dom, não conseguem acreditar naquele talento. Então ela se fecha por várias e várias circunstâncias. Uma das mais comuns é as pessoas duvidar do dom dela, é a pessoa não acreditar no dom dela, as pessoas ao seu redor. Então ela se fecha e acaba desacreditando daquilo que ela tinha recebido. Então o apóstolo Paulo, ele vai ministrar sobre ele, e eu tenho certeza que ao ler essa carta, ele deve ter recobrado na memória dele no momento em que, em algum culto, em algum lugar, o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, impõe as mãos sobre ele e profetiza um dom. Sim, a imposição de mãos é uma doutrina bíblica, e é pela imposição de mãos que Deus, por meio do homem, libera poder, libera dons, muda a vida, cura, liberta, transforma. Então o apóstolo Paulo quis trazer isso à memória dele. É muito engraçado quando a gente recebe uma promessa de Deus, na maioria das vezes a gente está quebrantado, a gente está passando por situações difíceis, a gente está muitas vezes desacreditado de si mesmo. Então Deus costuma usar alguém para falar algo do nosso destino, algo da nossa vida, algo que tem na mente de Deus e que a gente não consegue entender. Então Deus usou alguém e transfere este dom ou libera este dom, e à medida que esse dom é liberado, essa pessoa fala o porquê desse dom, fala o porquê desse propósito. Vou dar um exemplo. Alguns anos atrás eu recebi por oração que eu seria um pastor, que eu seria um pregador, que eu iria ministrar aos jovens, que eu iria ter um ministério. E naquele exato momento eu não acreditei, porque eu não tinha teologia, não tinha curso, não tinha origem cristã, minha família não tinha nenhuma base, nada. Mas a presença do Senhor, a convicção de quando Deus nos dá alguma coisa, nos movimenta. Ele nos move a fazer alguma coisa. E eu peguei essa palavra mesmo desacreditando, essa palavra não me dava descanso. Mesmo desacreditando, aquela experiência que eu tive não me dava descanso. Então, eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você que está me vendo, há dons na sua vida e você sabe que ele está no fundo do seu coração. Porque você tenta fazer várias coisas diferentes e você vê que não dá resultado. Por quê? Porque é o dom que há em você, é um dom sobrenatural que há em você, que vai te fazer você alcançar o resultado. E você entende isso
quando você começa a fluir e fazer aquilo que para você é natural e traz muito resultado. Eu entendi isso, que quando eu me movia em direção àquilo que eu tinha recebido, as coisas na minha vida funcionavam. E quando eu saía daquilo que eu tinha recebido como destino, as coisas da minha vida começavam a travar, começavam a não ter resultado. E é interessante para você descobrir o teu dom, para você despertar o teu dom, é aquilo que você faz de forma muito tranquila, com muita paz e não foca no dinheiro. Você não foca no dinheiro, você foca no resultado do seu dom. O dinheiro, o recurso, ele vem por consequência daquilo que você faz. E o seu dom, ele mora naquilo que alegra o teu coração, naquilo que você faz de corpo e alma, naquilo que você investe, naquilo que realmente muita gente não entende, muita gente duvida, mas o seu dom, ele mora justamente aí, aonde você se entrega de coração. E um dos conselhos que eu posso te dar é: tudo que você for fazer, faça o melhor. Se dedique ao máximo. Coloque o teu coração e você vai ver o seu dom brilhar. E à medida que o seu dom brilhe, as pessoas vão te reconhecer e você vai começar a estar em lugares que você jamais pensou. Se eu falar aqui para você de Michael Jordan, você vai lembrar dos lances livres dele, vai lembrar das jogadas dele. Aquilo era o dom dele. Se eu falar para você do Ayrton Senna, qual que era o dom dele? Era dirigir. Para muitos aquilo é muito difícil, mas para ele aquilo é fácil. Se eu falar para você do Pelé, você vai lembrar que ele é o rei do futebol, que ele tinha muita facilidade de jogar bola. É o dom dele. O dom é algo que está dentro de você, que você faz de maneira tão fluida, tão simples, que traz muito resultado. Só que muitas vezes você se auto-sabota, porque as pessoas, muitas vezes, do seu ciclo que está ali, elas não conseguem discernir esse dom, não conseguem dar valor para ele. Só as pessoas que estão num raio mais distante. Então você tem que começar a perceber aquilo que você faz, aquilo que você se movimenta e gera muito resultado. Porque o seu dom faz você reconhecido. Eu hoje, se alguém perguntar quem sou eu, ou perguntar para algumas pessoas que me conhecem, vai falar o quê? Dos dons, vai falar da unção, vai falar dos milagres, vai falar do mover, vai falar do ensino. Porque é o meu dom. É onde Deus me centralizou para fazer. E isso para mim é muito, muito, muito prazeroso. E isso traz muito resultado. Não adianta eu querer fazer algo que está fora daquilo que é a minha rota. Porque isso vai trazer para mim confusão. Muitas pessoas fazem faculdades, cursos, e não são felizes porque não tem nada a ver com a pessoa. Eu estou falando isso por experiência própria. Eu fiz uma faculdade voltada à área das exatas. Quando eu me dei conta que eu estava num escritório, sentado na frente de um computador 8 horas por dia, aquilo quase me matou de depressão. Porque o meu dom está mais relacionado com humanas. Mas eu fiz a faculdade naquele tempo a fim de querer dinheiro, porque nós aprendemos errado. Nós somos formados desde a nossa formação, ainda mais aqui no Brasil, para você estudar, para você se preparar, para você trabalhar para alguém, para você ter dinheiro. E você não é fundamentado para você descobrir o teu dom, investir no teu dom e através disso você gerar o resultado e você ter dinheiro. As pessoas que têm mais sucesso são aquelas que trabalham em cima do seu dom e principalmente elas não focam no que elas retêm de dinheiro. Elas focam no resultado que o dom delas tem. Então, como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, você que é jovem, você que é maduro, você que não é tão jovem, desperte o teu dom. Lembra aquilo que te dá alegria, lembra aquilo que te dá esperança, coloca o teu coração nisso e eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado e você vai ver o resultado sobrenatural da parte de Deus e o mundo vai aplaudir o seu dom, porque o mundo está procurando dons. E para terminar, você sabe aonde é o local que tem mais riqueza? Apesar que o conceito de riqueza ele é tão abrangente e tão abstrato, mas se a gente poder falar de riqueza e de tesouro, um local onde tem muita riqueza e tesouro é o cemitério. Porque lá estão enterrados dons, talentos, estão enterrados empresários, pastores, vereadores, médicos, que nunca foram, porque eles nunca entenderam o seu dom. Então, antes que você esteja naquele lugar, desperte o teu dom e faça como o John Wesley, morra vazio, libera tudo, não deixa nada dentro de você, libera um legado. E eu tenho certeza que o seu legado falará quando você não estiver mais aqui.